Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Análise de Carona, aqui é o Caroneiro e vamos falar um pouco hoje sobre se você pudesse utilizar uma moeda realmente boa de verdade para fazer os negócios do dia a dia, a nossa situação estaria muito melhor do que nós temos hoje, mesmo com inflação, aumento de preço e tudo mais. E eu já vou mostrar para vocês por quê, né? Em primeiro lugar, se você gostar desse conteúdo, dá um like, se inscreve no nosso canal aí, né, para ficar recebendo as novidades. Eu sei que não é um canal regular, né, que vai exatamente toda semana os vídeos, mas a gente tenta trazer um bom conteúdo aí para vocês, né? Bem, o primeiro, o que que eu quero dizer com ganhar em moeda forte, em uma moeda, seja assim, ó, uma moeda que não desvaloriza, você receber algo que não perde valor com o tempo, né? Porque a gente sabe que a nossa moeda corrente no Brasil e em vários outros países aí, ela vai perdendo valor com o tempo, né? Eu vou colocar no vídeo agora a primeira tabela aqui, é a comparação de preço de algumas coisas básicas entre 1994 e 2021, né? Vocês estão vendo aí então, ó, que o dólar valia 98 centavos de real em 94 e agora está valendo R$ 5,03, na data que eu peguei os dados ali, né? O ouro passou de R$ 11 para 286, o boi de 22 para 300, o milho de 7 para 91 e assim vai, né? A proporção que a gente vê ali atrás, ó, é 5, 23, 14, isso foi quantas vezes aumentou, né? Então, por exemplo, o boi aumentou 14,53 vezes, né? A soja 11 vezes, o café 4 vezes e meia, mais ou menos. E o salário mínimo, olha só, a gente tem um aumento de R$ 70 para R$ 1.100, né? O salário mínimo aumentou 15 vezes nesse período. Quer dizer, ele aumentou muito mais do que a inflação declarada pelo governo, que foi em torno aí de 6 vezes e 21, né? Então, vocês terem uma ideia do que seria receber em moeda forte, vamos atentar aqui para o valor do dólar e do real, né? Esses valores aqui eu peguei em jornais de época, tá? Porque tem as seções de mercado dos jornais e também um pouco da internet, tá? Vocês podem se dar o trabalho de conferir se quiser, né? Então vamos contar aqui, ó. Então, em gramas de ouro, né, que seria a moeda correta de ser utilizada, porque o ouro era a moeda até 1971, quando foi desfeito o acordo de Bretton Woods. Então, olha só, o, o boi passou de 1,8 gramas para 1,11, né? Ele diminuiu 40%. Na proporção que hoje custa 60% do que custava, né? O milho de 65 de 0,65 gramas para 0,31, né? Diminuiu quase 50%. A soja também diminuiu praticamente 50%. O café diminuiu, cara, 72% no valor dele, né? E o salário mínimo, olha só, diminuiu 40% nesse período entre o entre 94 e 21. Quer dizer que se você recebesse 5,85 gramas de ouro lá em 1994 e continuasse recebendo exatamente a mesma coisa, então você teria aumentado o teu valor de salário em 20 e poucas vezes, né? Mas não, ele aumentou só algumas poucas vezes, né? E se fosse em dólar, porque o dólar é a moeda corrente, né? Então, em dólar nós temos aqui também uma proporção, né? O boi passou de 22 para 63, né? Aumentou duas vezes, quase tudo aumentou praticamente duas vezes e meia para três, né? E o salário mínimo, olha só, aumentou em dólar, cara, de US$ 71 em 1994 para R$ 218 em, em 2021. Assim, pô, como é que com o salário mínimo a gente compra cada vez menos coisas, né? Vocês se atentaram na outra tabela ali que o salário mínimo aumentou 15 vezes, mas o resto das coisas aumentou ali, chegou a aumentar 14, 11 e tal? Então, o que acontece é que a inflação comeu o valor do dinheiro, né? E agora em 2020, com 2021, a pandemia e tudo, os preços dispararam, né? Talvez voltem a um patamar
melhor num futuro próximo, mas eu não acredito que vai cair, né? E para completar aqui, vamos fazer assim, ó, eu peguei alguns produtos, né? Alguns produtos que tinha no encarte de jornal da época, só para ter uma ideia de quanto que aumentou os produtos assim, né? Produtos industrializados, né? Então, olha só, uma bicicleta Aro 26, ela aumentou de preço 6 vezes. Uma planetária, né? Uma planetária Arno, ela praticamente dobrou de preço, né? Não é o que mais aumentou aqui. Um freezer aumentou 6 vezes, uma geladeira aumentou quatro, o fogão seis bocas aumentou 3 vezes. Aí lembra, a inflação no período foi de 6 vezes, né? Quer dizer que o que você comprava o R$ 1 de 94 vale 6,21 reais de hoje, né? Aí se você mantesse aqui, ó, em ouro, né? Você vê que a bicicleta Aro 26 passou de 9 gramas de ouro, quase 10 gramas de ouro, para 2,44. A planetária de 10 para 1,36. O freezer de 36 para 9. A geladeira de 26 para 5 e assim, e o fogão de 24 para 3,5. Então você vê que todos os preços despencaram em relação ao ouro. Em parte porque o ouro valorizou bastante nos últimos anos, né? Agora está com uma pequena tendência de queda, mas é assim, o ouro não é uma coisa que é manipulável pelo governo, né? Então, se você recebesse em ouro, mesmo que fosse uma taxa fixa de ouro por ano, então o pouco que você guardasse de ouro, você estaria cada vez mais rico, né? Que essa é a coisa natural que você aconteça. Você precisa ter alguma coisa que realmente possa ser utilizado como moeda, né? E em dólar, se você olhar aqui os valores em dólar também despencaram, né? Não tanto na mesma proporção do ouro, mas também teve uma queda. Isso porque o dólar tem uma estabilidade econômica muito melhor do que o real, né? Mas você vê que, independente se você calcula em dólar ou em ouro, o preço real das coisas caiu. Porque se você fosse utilizar aqui o índice da inflação, aqui no canto superior eu tenho o índice da inflação. Você vê que todos os produtos estariam bem mais caros do que estão de verdade, né? A exceção ali do freezer, que essas coisas sempre são bem caras para fabricar, né? Mas você vê que ainda seria mais caro do que está hoje nos valores, né? Então você vê que, na verdade, o segredo para a prosperidade e para o enriquecimento é você ter uma moeda forte, uma moeda que não muda de valor durante um período de tempo, né? É aquele negócio, por isso que em regiões de produção agrícola você utiliza ali saca de soja, saca de milho, cabeça de gado, coisas assim que são palpáveis, que sempre têm o mesmo valor, né? Afinal de contas, uma saca de soja sempre são 60 quilos de soja, né? O boi gordo sempre está ali em torno de 20 e poucos, em 20 e poucas arrobas, alguma coisa assim, eu não me lembro os valores normais, né? Então, visto tudo isso, visto todo esse benefício que o ouro proporciona, né, que uma moeda super estável proporciona, por que não é usado o ouro nas transações do dia a dia, né? Você podia ter um cartão de débito em ouro ali, que em vez de você receber em reais, você recebe em gramas de ouro né, quando vende um serviço, vende um produto. É que o ouro ele não pode ser controlado pelo governo, né? O governo odeia coisas que estão fora do controle dele. E sem e se as pessoas utilizassem ouro como moeda corrente, o governo não podia criar moeda à torto e direito do nada para bancar as próprias dívidas que ele faz. Então ele precisa de alguma coisa que está sob controle dele, que é a moeda fiduciária nacional, né? O real, o dólar, o euro, a libra esterlina, de modo que sempre que o governo se aperta, ele imprime mais dinheiro e coloca isso circulando na economia. Mas o que que acontece? Como no vídeo lá que eu falei sobre inflação, você colocar mais dinheiro na economia só faz com que o dinheiro perca o valor, né? Corrói o poder de compra de todo mundo, né? E por isso que todos os países hoje utilizam uma moeda que é baseada na boa vontade do governo, né?
E é por isso que todos os governos no mundo estão com muito medo do Bitcoin e outras criptomoedas de emissão limitada, justamente por causa disso, que eles não têm controle sobre as criptomoedas, né? Quem controla a criptomoeda são os usuários da criptomoeda. Então, quando ele não tem o controle de alguma coisa, meu Deus, o governo arranca as calcinhas pela cabeça, como eu já vi em alguns vídeos aqui o pessoal comentar, né? Então, eu vou deixar aqui essa reflexão para vocês, né? Vou deixar os dados para vocês pesquisarem. E se vocês quiserem dar uma ajuda no canal, é só dar uma olhada nas criptomoedas que a gente está utilizando ali no momento, né? Eu agradeço muito qualquer ajuda, um like, um compartilhamento ali, uma inscrição no canal vai ser ótimo. Ok? Até o próximo vídeo